Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui junto com você nessa pegada de fé, de esperança, no dia que se chama hoje. Eu quero agradecer aos meus irmãos que fazem parte do grupo Palavra e Oração. Muito obrigado, meus queridos. Agradecer ao nosso amado irmão Josué, irmã Vera, e a todos os irmãos que participam desse grupo, para que nós possamos receber diretamente do trono uma palavra, um entendimento e uma direção para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós precisamos fazer. Sim, porque tem coisas que nós devemos e tem coisas que nós precisamos. E eu quero agora agradecer a todos os irmãos que estão ouvindo a rádio Jesus na Rua, em 195 países do globo, inclusive 7 países que ainda não são reconhecidos pela ONU. Eu quero agradecer pela vida desses irmãos que estão nos ouvindo neste momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade e de domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ao louvor da gloriosa graça de Deus Pai em nossas vidas. Senhor, nesse instante, Pai, eu me resigno à minha insignificância de homem, Senhor, a minha insignificância para que o Senhor seja engrandecido. Usa a boca desse teu servo, Senhor, para trazer uma palavra aos nossos corações, Senhor, que nós possamos receber diretamente do trono da graça essa oportunidade de falarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Muito bem, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui e pela oportunidade, Josué, de estarmos juntos propagando o ID de Jesus Cristo em todos os países da terra. Inclusive, nós temos uma rádio Josué em Jerusalém. Nós temos uma rádio que funciona 24 horas em Jerusalém. Ela está aproximadamente 6 horas adiante de nós. Então, agora, neste exato momento, lá em Jerusalém, deve ser ali por volta de 8 e 6, 14. É por aí. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora trazer uma palavra que me chamou muita atenção. É o capítulo 10 de Mateus. Nós estamos naquela pegada de fé, meus queridos, das curas que Jesus Cristo fez. O Senhor mudou o tema? Não, o tema continua o mesmo. Jesus Cristo nas sinagogas, naquelas oportunidades que Deus nos dá. E nesse instante, meus queridos, nós vamos ler Mateus capítulo 10, o versículo 16. Irmão Josué,
por favor, faça a nossa parte de leitura até o primeiro ponto do versículo 16. A paz do Senhor a todos. Vamos começar então Mateus 10, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelha para no meio de lobo, ou seja, portanto, é o prudente como a serpente e simples como a pomba. Glória a Deus. Eu vou buscar aqui, meus queridos irmãos, o primeiro ponto no versículo. Ele está na primeira parte do versículo, né? E eu estou aqui. Certo, é o primeiro ponto. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu vou fazer um relato histórico sobre um pouquinho da história desse livro, para a gente poder entender o que nós estamos lendo. Esse livro, ele foi escrito aproximadamente entre 70 e 80 depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo morreu ali no ano 33, ali pelo mês, para nós, hoje brasileiros, ali pelo mês de julho ou setembro. E ele veio, e essa escrita é entre o ano 70 e 80. Escritor é Levi, que nós conhecemos como Mateus. Por que nós fazemos a menção de ser o escritor sendo Levi? É porque este escritor, Levi, é da tribo de Levi, certo? É da tribo de Levi. Então, ele, além de ser talmidim, né, que é um dos apóstolos, apóstolo em hebraico, meus queridos, é talmidim. Além dele ser um talmidim de Jesus Cristo, ele é um homem rico. Além dele ser um homem rico, ele tem uma característica interessante. Ele tem letras, ele é estudado. Por quê? Porque ele escreveu um livro. E ele era um matemático da época. Ele era uma pessoa que era o equivalente hoje, né? Ele era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, meus queridos, ele tinha que fazer a conta do imposto. Aí, nesse ponto, se quebra aquela máxima das pessoas que um rico não pode entrar no reino dos céus. Está aqui um cara rico. Levi era rico. Levi era muito rico. Se converteu a Jesus Cristo e hoje está no céu com Jesus Cristo. Mas essa palavra que nós vamos trazer aqui, meus queridos, ela é um pouco diferente daquilo que nós temos trazido, né? A fala é de Jesus Cristo. Ele não está curando.
O momento em que Jesus Cristo está enviando esses homens é o momento do versículo 16, é depois que ele envia os apóstolos. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Olha só. Eu, Jesus Cristo falando, os envio, né? Eu estou, aqui na minha versão, eu os estou enviando, como ovelhas. Ovelhas, veja bem, quando Jesus Cristo chama você, meu querido e minha querida irmã, Ele lhe chama para um propósito. E como Ele é pastor de ovelhas, Ele chama você como ovelhas. Onde está escrito isso, apóstolo? Bem aqui em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu os envio como ovelhas. Qual é a característica principal da ovelha, meus queridos? A principal característica da ovelha é a obediência. Eu tive experiências em sítios, em roça, em fazenda, e tinha um homem, que hoje vou fazer uma homenagem a ele, na fazenda do meu avô, José Juca, lá no município de Novo Oriente, no Ceará, que chamava Antônio Socorro. E eu achava fantástico ele sair na frente das ovelhas, neiro, e as ovelhas reconhecendo a voz daquele homem como pastor. E aquele monte de ovelha, tudo atrás dele na estrada, ficava branquinha a estrada de barro de ovelhas. Então, a principal característica da ovelha, meu querido e minha querida irmã, você que está dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, é a obediência. Várias pessoas escreveram muitas coisas, mas existe uma linguagem que é dentro da igreja, que se chama obedecer. A obediência, meus queridos, ela nos coloca num patamar diferente. Ela nos coloca em uma situação em que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. O trono da graça, meus queridos, é Jesus Cristo. Então nós podemos chegar com confiança nesse trono. Nós podemos chegar de forma humilde, simples, obediente diante desse trono de Deus, que Ele vai olhar para nós e vai dizer aquela frase que todos nós queremos ouvir quando chegarmos no céu. Sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Entrem no gozo do nosso Senhor, ou do seu Senhor. Jesus Cristo falando. Nós é eu falando. Ele falando é entre no gozo do meu Senhor, que é o Pai dele. Estas ovelhas, meus queridos, elas têm essa característica porque, olha só, nós estamos saindo de um envio de Jesus Cristo para estes homens, né?
E aí no versículo 16 ele diz: eu vos envio. Né? Eu vos envio como ovelhas. O envio como ovelha, meu querido, é preciso que você tenha passado por uma situação muito interessante. Que situação interessante é essa, apóstolo? É a situação de você ter se convertido a Jesus Cristo. É necessário que você tome posse da oportunidade de você se converter a Jesus Cristo para você ser chamado de ovelhas. A ovelha, meu querido e minha querida irmã, é uma coisa terrena. Como assim, apóstolo? Terrena? Sim. Não existe ovelhas no céu. Ai, não? Não. A ovelha é um animal estritamente terrestre, terreno. Não existe ovelha no céu. Por quê? Porque a ovelha aqui representa a sua obediência no corpo. O que vai daqui é o Espírito. O Espírito é que sobe. O corpo, que é o corpo de ovelha, aqui na terra ele fica, ele permanece. Agora Jesus Cristo nos alerta para uma situação muito interessante. Eu fico imaginando esta situação. Vejam bem, a cobra a serpente, a víbora mais venenosa da face da terra está aonde? Exatamente, naquela região do Oriente Médio, que era onde os apóstolos estavam indo fazer as suas pregações. E olha só o teor da conversa, o teor teológico, né? Teológico da conversa de Jesus Cristo com esses homens. Eis que eu vos envio como ovelhas de par em par. Por que que o envio não é solitário, meus queridos irmãos? Porque você vai ter dia que vai estar mais fervoroso, você vai ter dia que vai estar mais aplicado, e no dia que você não estiver tão fervoroso, você vai precisar de alguém que lhe anime. Por isso que a comissão, os comissionados de Jesus Cristo, eles não andam sozinhos. E diante desta oportunidade de serem enviados aos pares, quando nós olhamos o animal ovelha, tem uma característica muito interessante. O animal ovelha, né? Ele tem uma característica muito interessante. Se você tiver 10 ovelhas, 10, e uma dessas ovelhas quebrar uma pata, ela consegue ir pastar e voltar junto com as outras. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque aquelas ovelhas que estão saudáveis, elas dão suporte. Aquela ovelhinha é colocada pelas outras bem no meio delas. E elas saem apoiando. Sabe? Aquele grupo lá caminhando como se fosse uma nuvem. Tem uns brancos, uns pretos, uns pintados, uns malhados. E essa é a característica da ovelha. Nós precisamos entender que ovelha é obediente, ovelha é dócil, ovelha é companheira umas das outras.
uma ovelha correu, todas correm. E para o rumo que ela correr, todas correm. Significa o quê? Significa que elas estão juntas e não separadas. Outro detalhe interessante sobre a ovelha. Ela quando vai tomar água, se a água estiver suja, ela não bebe porque ela tem medo de adoecer. Isso é a ovelha animal. Infelizmente, as nossas ovelhas, homens e mulheres, estão bebendo lama porque não são ovelhas. Se forem ovelhas, o bode bebe água suja, a ovelha não. É preciso que a gente compreenda isso, meus queridos irmãos. E o Senhor Jesus diz assim: eis que eu os envio como ovelhas entre lobos. Olha que coisa interessante. As ovelhas eram os apóstolos, a terra aonde eles estavam sendo enviados havia lobos, e lobo devora ovelha, lobo mata ovelha. Uai, então Jesus Cristo foi mal por fazer isso? Não, foi não. Sabe por quê? Por um motivo simples. Na segunda parte do versículo, ele vai dizer por que ele está mandando aquelas ovelhas entre lobos. Os lobos estão aqui, e os lobos estão dentro eu vou usar o termo lá de Jerusalém, estão dentro da sinagoga, estão dentro do templo, estão dentro da igreja, aqui no nosso templo, dentro das igrejas. Os lobos estão vestidos de pele de ovelha, porque ele matou a ovelha e vestiu a pele daquela ovelha. Muitas vezes, meus queridos, o lobo é uma pessoa que chegou dentro da igreja e chegou como pastor, mas está tosquiando as ovelhas, deixando elas peladas. Qual é o problema da ovelha ficar sem pelos, meus queridos? O pastor, o bom pastor, ele tosa a ovelha, tirando a lã, mas deixando a proteção no corpo da ovelha. E hoje nós estamos vivendo, meus queridos, tempos, esta é a pergunta que não quer calar. Na sua igreja, a tosquia das ovelhas ou a tosa? Porque se houver tosa, vai aparar o pelo, não vai deixar ela desprotegida. Agora, se ela for tosada, ela vai ser tirada até a última fio de lã do corpo dela. Isso significa o quê, meus queridos? Apóstolo, o senhor está falando da questão espiritual? Sim, e da questão física, material. Como assim, apóstolo? O homem de Belial, aquele que não é o pastor das ovelhas, que não entra pela porta do aprisco, como está escrito lá em Tiago, capítulo 3, capítulo 2, né? Ele não entra pela porta do aprisco, então ele não tem cerimônia de tirar tudo que as ovelhas têm. Ele não tem este pudor. E esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje, meus queridos, nas igrejas, em muitos lugares. A igreja do século 21, ela, infelizmente, esses templos suntuosos vão se acabar. Vai, apóstolo, você está fazendo uma profecia do Apocalipse? Não. A tendência natural é nós congregarmos numa igreja virtual, porque a igreja é você. Você não vai para um templo.
Você é o templo. Para onde você vai, você é o templo do Espírito Santo. E, olha só, eu vos envio como ovelha para o meio entre lobos. Veja bem, ele não está dizendo que está enviando para os lobos. Qual é a diferença, apóstolo, de para os lobos e entre os lobos? É porque é o seguinte, os lobos estão disfarçados de ovelha. Deus olha e sabe quem é a ovelha e quem é o lobo. Deus olha e sabe quem é a ovelha e quem é o lobo. Mas assim como Deus, na parábola do joio e do trigo, disse, deixa crescer tudo. Quando tiver grande, a gente vai diferenciar um do outro. Não precisa cortar ele antes do tempo certo, não. Então, isso significa o quê? Que Deus vai permitir esses lobos dentro da igreja. Ou melhor dizendo, dentro dos templos, porque a igreja é você. Se você é lobo, você não é igreja. É simples. Apóstolo, isso está sendo muito duro. Não, não estou não. Porque se você for ovelha, você é ovelha. Aí o templo que você está é de ovelha. É porque assim o tempo aqui que nós temos é pouco para a gente explicar a diferença entre uma ovelha e um bode. Porque quando Jesus Cristo diz, entrem benditos de meu Pai, são as ovelhas. Quais ovelhas? Eu e você, meu querido, minha querida irmã que está nos ouvindo hoje. Você é ovelha, se você se portar como ovelha. Algumas das características das ovelhas. Ela não pula cerca. Ovelha não pula cerca. Aí não, apóstolo, não. O bode pula. O lobo pula. O lobo pula a cerca para pegar a ovelha. A ovelha não pula cerca. Estas são características, meus queridos, de ovelha, que a gente precisa compreender esta direção de Deus para as nossas vidas. Meu amado irmão Josué, faça a leitura da segunda parte do versículo. No versículo 17, né, pastor? Não. 16 do ponto para frente. Ah, tá, tudo bem, então. Vou começar de novo, então. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio do lobo. Sede, portanto, prudente como a serpente, simples como a pomba. Amém. Glória a Deus. Essa é uma situação bastante interessante. Muito interessante. Veja bem. A prudência da serpente qual é? A simplicidade da pombinha qual é? Você está no meio de lobos. Os lobos não têm casco. O lobo é semelhante a um cachorro. E o lobo, ele tem medo da serpente. Aí tem a porta? Tem. Ele não ataca uma serpente. Ele é atacado por ela. Aí como é que uma ovelha vai se tornar prudente como a serpente? A forma da ovelha se tornar prudente como a serpente
uma situação que é muito, muito interessante. Olha só, qual é a forma que a serpente usa para atacar? A astúcia. Ela usa de astúcia para atacar. É assim? Não, não. A serpente, ela só ataca um animal que ela tem condições de comer. Nunca se viu uma serpente, uma cobra de 1 metro agarrada num animal que ela não dá conta de comer. Não tem como. Porque ela vive para comer. E ela recebeu esta incumbência aonde? Lá no Jardim do Éden. Quando a Eva, disse, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus disse, sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, meus queridos, vamos entender uma coisa muito simples. Cobra, serpente, come carne. O pó é carne. Onde é que nós encontramos isso, apóstolo? Lá em Gênesis. Eis que és pó, e ao pó voltarás. Então, Adão foi feito do pó da terra, de barro. E nós somos da mesma constituição dele. É possível uma serpente de verdade aqui, sem ser espiritual, matar uma pessoa e comer? Sim, temos muito isso aqui na região amazônica, eu moro aqui perto. De vez em quando sai uma história medonha dessa. Mas o que eu quero trazer aqui, meus queridos, é que a serpente, ela é astuta. Ela não ataca um animal maior que ela. Ela só ataca para comer. E outra coisa, ela fica quietinha no canto dela até que alguém mexa com ela. Isso é prudência. Eu fui pregar numa igreja e alguém falou uma palavra dessas bonitas, dessas palavras novas, expertise da serpente. A expertise dela é evitar animais grandes. É evitar o confronto direto. Confronto, apóstolo? Sim, o confronto. Muitas vezes a ovelha, ela tem que olhar, perceber a astuta cilada de Satanás e sair de fininho, como uma pombinha. Astuta como uma serpente e simples, sem ser aquela pessoa altiva, sem ser aquela pessoa arrogante, sem ser aquela pessoa que fala o que não deve, sem ser aquela pessoa que não tem freio na boca, sem ser aquela pessoa que não tem entendimento inércio. Esta é a simplicidade da pomba. Ela chega, olha uma coisa que ela não conhece, ela fica por ali, mas ela bem rapidinho voa. Por quê? Porque ela é humilde, ela sabe que ela não tem forças para lidar com aquelas situações. O inimigo de nossas vidas, meus queridos, eles trazem, porque não é só um, eles trazem para nós
situações que eles formulam no inferno. Hoje aqui na terra, né? Eles não têm mais um inferno para formular as coisas. Como assim, apóstolo? Porque eles estão aqui na terra sem a chave da casa deles. Na realidade, a casa deles, Jesus levou. Ele levou o cativo, o cativeiro. Então nós precisamos dessa cautela, meus queridos, para nós pregarmos a palavra. O apóstolo quer dizer que essa situação todinha que o Senhor trouxe é para dizer que nós temos que pregar a palavra. Sim, nós temos que pregar a palavra. Só que com astuto como a serpente, esperto como a serpente e simples como a pomba. Não chegue com arrogância, não chegue sabendo de tudo. Busque a direção de Deus para abordar aquele grupo que você quer abordar. Como assim, apóstolo? Você vai falar, por exemplo, nós temos algumas pessoas, eu não vou dizer o nome, mas vocês vão identificar, que nos visitam nos domingos de manhã. É legal botar aquele povo para correr? Não, não é. Eles vão se converter a Jesus Cristo? Talvez. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Sabe o quê? Acolher. Acolher com mansidão a palavra que está dentro de você. Aí você tem argumento para conversar com eles. Não é para convencê-los, não. É para que eles fiquem com uma oportunidade, seja dada a oportunidade a eles de se converterem a Jesus Cristo. E nós temos buscado, meus queridos, a forma, um modo que nós entendemos como correto para pregar a palavra. E Deus diz que nós não precisamos de criar estratégias mirabolantes para pregar a palavra. Nós só precisamos abrir a boca, porque no abrir da nossa boca será nos dado a palavra de sabedoria para nós.